João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Vou tentar ser o mais didático possível, que eu não tenho muita habilidade de professor, digamos assim, né? Mas vou tentar ser o mais possível, menos pregador possível nessa escola. Que a gente está acostumado às vezes a pregar, e às vezes o objetivo aqui é a gente passar um ensino mais didático. Em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. A apostila ali é na página 7, daí a apostila Casa na Rocha, página 7. Vamos citar esse texto junto de João 1, 12? Vou falar e você pode repetir. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Então, a gente quer, nessa aula, a gente aprender sobre a nossa identidade em Deus. E essa identidade em Deus é o que vai definir a nossa jornada. Porque muitas vezes nós caminhamos desorientados, não sabemos para onde vamos, por essa falta de identidade. E muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós acabamos tendo nossa identidade deturpada ao longo da nossa jornada. Por conta de frustrações, por conta de traumas, a nossa criação. Isso faz com que a nossa identidade vá se perdendo. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 6, se eu não me engano, tem a genealogia lá, que vai de Adão até Noé. Começa e vai indo, vai começando de Noé para trás ali, né? E quando chega na parte de Adão, fala assim, e Sete era filho de Adão. E quando chega em Adão, fala assim, Adão era filho de Deus. Adão tinha essa identidade de filho de Deus. Só que com o pecado, essa identidade foi se perdendo. E nós, muitas vezes, por conta do pecado, acabamos tendo essa identidade deturpada na nossa vida. E nosso objetivo hoje aqui é trazer o entendimento dessa identidade que nós temos de filhos amados de Deus. Sabe, muitas vezes nós nos sentimos rejeitados, abandonados, parecemos que não pertencemos a lugar nenhum, mas Deus nos chama de filhos amados. Como a gente leu nesse texto de João, capítulo 1, versículo 12, fala assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando a gente recebe a Jesus como Salvador, nós deixamos de ser apenas criaturas de Deus, mas passamos a ser filhos de Deus. E com isso nós fazemos parte da família de Deus. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19, fala o seguinte, Efésios 2,19, se quiser anotar, para depois você poder ler, fala assim, portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, você não é mais estrangeiro, você faz parte da família de Deus. Quando eu e você recebemos a Jesus como Salvador, nós passamos a fazer parte dessa família de Deus. O que nos habilita a ser filho de Deus é nós aceitarmos a Jesus. Então, quando você ouvir assim, alguém falar, todo mundo é filho de Deus, não é verdade. Todo mundo é criatura de Deus. Mas somente, olha o que fala lá em João 1,12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, só se torna filho de Deus quem recebe e crê que Jesus é filho de Deus. Somente aqueles que creem no Filho de Deus podem ser filhos de Deus. Então, é Jesus que nos habilita a sermos filhos de Deus. Então, quando nós cremos em Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. E nós precisamos o quê? Assumir essa identidade. Porque muitas vezes, a gente aceita Jesus, se converte, mas a gente não vive como filho de Deus. A gente acaba deixando a vida nos levar, nos conduzir,
e não assume essa postura, essa identidade de filho de Deus. E nós precisamos o quê? É assumir esse papel de fato de sermos filhos de Deus. Porque somente assim a gente vai conseguir cumprir o nosso propósito em Deus. Quando a gente entende que a gente é filho de Deus, nós passamos a cumprir o nosso propósito em Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Lá em 2 Coríntios 5, 17, fala o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo, nós temos uma nova identidade. Então, não importa se no teu passado você sofreu traumas, medos, frustrações, ou se até mesmo, quem sabe, você é fruto, quem sabe, de uma gravidez indesejada, de algo que ninguém queria, ou uma violência, se teus pais não te queriam, isso não importa, porque a sua identidade não é baseada na sua filiação terrena, no que os seus pais disseram sobre você, nos traumas que você viveu, nos seus medos. A sua identidade, a partir do momento que você recebe Jesus como Salvador, é baseada em Cristo. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O que cabe a nós, como eu falei, é nós assumirmos essa postura de filhos de Deus, ter esse entendimento de sermos filhos de Deus, que a nossa identidade não deve ser baseada no que a gente viveu, mas sim no que Deus diz ao nosso respeito. E sabe, algo que nós precisamos entender é que nós não somos apenas crentes, nós somos filhos. Quem recebe Jesus é filho. E filho tem acesso ao Pai, tem a liberdade de ter acesso ao Pai. E sabe, essa palavra aqui que fala aqui em João capítulo 1, versículo 12, que está ali na apostila, na parte de cima ali, fala assim, ó, deu-lhes o poder. Essa palavra poder, ela significa o quê? No original, autoridade. Nós temos autoridade de sermos chamados filhos de Deus. Sabe, é uma autoridade, é uma capacidade de sermos filhos de Deus. Mas, como eu falei, é preciso o quê? Nós assumirmos essa identidade. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus envia os seus filhos, envia os seus discípulos para uma missão. E ele fala assim: eis que eu envio vocês e lhes dou poder para pisar serpentes e escorpiões e desfazer todas as obras do maligno. Essa palavra poder de lá é a mesma palavra de poder aqui de João. Então, essa poder é a autoridade de sermos filhos de Deus, de manifestarmos as obras de Deus aqui na terra. Quando nós somos filhos de Deus, quando nós temos esse entendimento de filhos de Deus, nós temos essa autoridade legal, esse direito legal de manifestarmos as obras de Deus aqui na terra. Mas muitas vezes nós vivemos não como filhos, mas como escravos. Lá em Romanos fala assim: se o herdeiro, enquanto é imaturo, em nada ele difere do escravo. E muitas vezes nós, pela nossa imaturidade, nós vivemos como escravos e não como filhos. Na passagem do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, os dois filhos são escravos. São filhos, mas vivem como escravos. Um vai lá, pede a herança e vai lá, gasta de forma dissoluta, e quando ele volta, ele fala assim: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para ser como um dos seus servos. E o outro filho, que ficou lá, fala assim: ó, eu trabalhei aqui a vida inteira, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu matar com meus filhos, com meus amigos aqui. Ele trabalhava pelo cabrito, ele tinha acesso a tudo, mas ele não desfrutava daquilo. Então, os dois filhos tinham a mentalidade de escravo. E nós não podemos ter essa mentalidade de escravo, porque nós somos filhos de Deus. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao 17. Se puder abrir a Bíblia ali para a gente ler junto. Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, 14.
Diz assim: porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também seremos glorificados. Então, esse texto aqui nos deixa muito claro que nós somos filhos de Deus. E o nosso espírito clama: Abba, Pai. Essa palavra aqui, Abba, é paizinho, é uma forma carinhosa de chamar a Deus. Então, o nosso espírito clama por Deus. E o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos também herdeiros com Cristo. Sabe, nós precisamos entender que só existem duas filiações. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não tem meio termo, gente. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Isso é forte, mas é verdade. Porque, como eu falei ali anteriormente, só é filho de Deus quem recebe a Jesus como Salvador. Quem não recebe Jesus como Salvador é apenas criatura de Deus. A palavra de Deus fala assim que Ele deseja que todos sejam salvos, mas nem todos vão ser salvos. Então, quem não é salvo não é filho de Deus e, por consequência, é filho do diabo. Olha o que diz lá em 1 João, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Eu vou ler aqui esse texto para você poder entender isso que eu falei. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso que o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora que somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando se manifestar seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, e assim como ele é puro, Todo aquele que pratica o pecado e transgride a lei, de fato o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem que ninguém engane a vocês. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque é a semente de Deus e permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Desta forma são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco aquele que não o ama o seu irmão. Então esse texto aqui deixa bem claro que aquele que é filho de Deus obedece os seus mandamentos. Sabe, algo que nós precisamos entender é que a obediência aos mandamentos de Deus é consequência da nossa salvação. A gente começa a praticar as boas obras a partir da nossa salvação. O pecado na nossa vida não se torna algo recorrente, algo que a gente faz porque a gente quer, não. É um acidente de percurso. Não é uma prática constante, algo que a gente vive no pecado, não. A gente comete pecados, mas a gente não vive no pecado. É isso que diferencia os filhos de Deus e os filhos do diabo. É o que fala aqui no final do texto. Desta forma são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Então, quando as pessoas que vivem na prática do pecado e não se arrependem dos seus pecados, são filhos do diabo. E nós precisamos, eu creio que todo mundo aqui já tem esse entendimento de que é salvo, que já se arrepende dos seus pecados, não vive na prática do pecado. Mas nós precisamos entender que existem duas formas, os filhos de Deus e os filhos do diabo. E se eu e você somos filhos de Deus, nós temos
a missão de fazer com que mais pessoas se tornem filhos de Deus. Assim como Jesus se entregou por nós na cruz e fez a obrigação dele, digamos, de nos salvar, a parte dele de nos salvar, mas ele nos deixou uma missão. Lá em Mateus 28, 19, ele fala assim: ide e fazei discípulos de todas as nações. Essa missão do ide é minha e sua, não é algo específico do pastor, de quem está ensinando, não. É de todos aqueles que servem a Jesus, devem fazer discípulos. Trazer mais filhos das trevas para a luz. Então, cabe a nós essa missão, de transmitir o amor de Deus e trazer mais pessoas para o reino de Deus. Sabe, lá em Mateus capítulo 3, 17, fala sobre o batismo de Jesus. Está na parte 9 aqui, na página 9 da apostila. Quando Jesus foi batizado, Jesus desceu as águas ali, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus como forma de pomba, e se ouviu uma voz do céu falando o quê? Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Quando Jesus é batizado, Deus declara ali naquele momento que Jesus era o filho amado dele. E essa palavra de filho amado, ela também é direcionada a mim e à sua vida. Eu e você também somos filhos amados de Deus. Logo depois que Jesus foi batizado, ele foi para o deserto, e ali ficou 40 dias em jejum e oração, e ao final dos 40 dias, o diabo veio tentar Jesus. E o que o diabo fala para Jesus? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ah, se você é filho de Deus, se joga aqui de cima desse templo. E o diabo fica ali questionando a Jesus, fica tentando questionar a identidade de Jesus. Ele fala assim: se você é filho de Deus, faz isso aqui. Só que ele omite uma palavra, porque Deus fala assim para Jesus o quê? Este é meu filho amado. O diabo não fala que Jesus era filho amado, mas Jesus sabia que era filho amado. E quando eu e você sabemos que somos filhos amados, nós não precisamos provar nada para ninguém. Sabe, muitas vezes no nosso dia a dia, nós somos tentados a querer provar algo para as pessoas. Mas quem sabe quem é, não precisa provar nada para ninguém. E Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia que ele podia transformar ali todas aquelas pedras ali numa padaria inteira. Ele sabia que ele podia se jogar ali e ele podia voar no meio daquele povo e mostrar que ele era filho de Deus. Mas Jesus não precisava provar nada para ninguém. Ele sabia quem ele era em Deus. E é isso que eu e você precisamos entender, que nós somos filhos amados de Deus. E nós não temos necessidade de aprovação de ninguém. Porque muitas vezes, gente, eu falo por mim, o que nos trava de fazer algo para Deus, ou de pregar a palavra de Deus, de fazer a missão que Deus nos ensinou, nos colocou, é o medo do que os outros vão falar da gente. É o medo do que os outros vão pensar. Ah, eu não vou falar isso aqui na minha rede social, porque, o que vão pensar de mim, o que vão imaginar de mim. A gente fica se preocupando com o que os outros vão pensar. Mas eu te digo uma coisa, o que os outros vão pensar é problema dos outros, não é problema seu. Você tem a missão de compartilhar a mensagem que Deus te colocou. Todos nós carregamos uma mensagem. Todos nós temos um propósito específico. E a nossa missão é o quê? Cumprir esse propósito. Independente do que os outros vão pensar. Independente do que nós vivemos no passado. Nós precisamos o quê? Ter essa postura de filho de Deus. Jesus sabia quem ele era. Então, ele cumpriu a sua missão e não caiu na conversa do diabo. Sabe, nós precisamos não viver por aprovação, mas viver pela identidade que Deus nos colocou. E essa identidade é a identidade de filho amado. Olha o que diz aqui, naquela parte do coraçãozinho ali. Não há nada que façamos de bom ou ruim que poderá diminuir ou aumentar aumentar a intensidade com que Deus nos ama. Então, sabe, nada que nós façamos vai fazer com que nós sejamos mais amados por Deus. Sabe, você é amado por Deus, você é escolhido por Deus. Não é as suas obras que te fazem ser mais amados por Deus.
é por quem você é. É pelo fato de você ser quem você é que Deus te ama. Quando você recebe a Jesus como Salvador, você se torna esse filho de Deus. E não apenas filho, mas filho amado de Deus. E como fala ali em Romanos, um filho, o que ele tem como consequência? A herança do seu pai. Jesus era o único herdeiro. Mas quando eu e você recebemos ele como Salvador, nós se tornamos co-herdeiros com Cristo. E nós passamos a ter esse direito de assumir essa herança que Deus tem para a nossa vida. E sabe, nós precisamos assumir essa identidade. E muitas vezes, gente, o plano do inimigo é fazer com que nós venhamos a não assumir essa identidade de filho de Deus. Ele quer que nós sejamos apenas crentes, mas não filhos. Às vezes a pessoa está salva, mas o objetivo dele principal é fazer com que aquela pessoa não entenda a paternidade de Deus, a identidade de Deus. Porque se você viver como crente apenas, você vai viver uma vida cotidiana ali, religiosa, mas quando você assume o papel de filho de Deus, você começa a fazer o quê? As obras de Deus. E o objetivo do inimigo é o quê? É nos afastar desse propósito. É não deixar que nós venhamos assumir essa identidade de filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, mas o objetivo de Satanás é o quê? É impedir que nós venhamos assumir essa identidade. Sabe, quando a gente para olhar a palavra de Deus, a gente é filho por adoção. Deus nos adotou. E um filho por adoção não tem como ser desfiliado. Depois que você adotou alguém, não tem como você deixar de adotar. E Deus nos adotou. Sabe, no tempo do passado, às vezes um pai tinha um filho lá que ele não queria que assumisse a herança, ele deserdava aquele filho do sangue e pegava, às vezes, um escravo, um servo dele que era de confiança dele, e adotava aquele servo, e aquele servo ia passar a ter direito à herança, e aquele filho do sangue foi deserdado, não ia ter. E Jesus, na cruz do Calvário, Deus, ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi deixado por Deus ali naquela cruz, sofrendo, padecendo, para que eu e você viéssemos a ser adotados por Deus. Nós precisamos ter esse entendimento. O sacrifício de Jesus nos fez adotados por Deus. E nós somos herdeiros com Ele. Então nós precisamos o quê? É entender essa identidade de filho de Deus. Sabe, aqui fala assim, ó: por que Satanás deseja destruir a imagem de Deus Pai? Satanás deseja destruir nossa identidade paterna de Deus, pois assim perderemos o poder de vencê-lo e destruí-lo. O motivo que nos leva a fazer isso se encontra na palavra poder. Então, como eu falei ali, aquela palavra poder é autoridade. E o objetivo do inimigo é o quê? É que nós não venhamos assumir essa autoridade de filho de Deus. Eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos essa autoridade que Ele nos deu de desfazer as obras do diabo. Assim como os discípulos foram enviados, Jesus falou assim: vocês vão pisar serpentes e escorpiões e vão desfazer as obras do diabo. Eu e você temos essa autoridade também. Só que nós precisamos o quê? Assumir essa identidade. Como eu falei, muitas vezes o inimigo, ele quer fazer com que nós venhamos a ter essa paternidade deturpada. Muitas vezes a figura do pai terreno é uma figura que não remete a Deus. Às vezes teu pai terreno foi um pai ruim, foi um pai que te causou traumas, que te abandonou, quem sabe. E muitas vezes a gente vê várias pessoas que sofrem com a paternidade aqui terrena e não conseguem ver Deus como pai. E algo que quando eu entrei no banco, eu reparei bastante, quando eu ia abrir conta, gente, a quantidade de pessoas que tem lá no seu RG sem o nome do pai é muito grande, cara. E isso faz com que aquela pessoa, às vezes, viva uma vida de trancos e barrancos, para ela poder se assumir a um papel, digamos, na sociedade maior, é difícil, porque ela não teve quem direcionasse ela, porque o papel do pai é direcionar. E muitas vezes a pessoa acaba tendo dificuldade de enxergar Deus como pai, porque o seu pai terreno foi um pai que abandonou, um pai que, quem sabe, abusou, fez algo ruim com aquela pessoa.
não deu amor, não deu carinho, e a pessoa não consegue enxergar Deus como pai. E o objetivo de Satanás é justamente esse, de pegar a paternidade aqui terrena, traumatizar as pessoas, para que elas não assumam e não vejam Deus como pai. Vejam apenas Deus como criador, e não vejam Deus como pai. Só que Deus é o nosso pai. E assim como o filho pródigo, quando volta para a casa do seu pai, com o seu discurso pronto, e o pai chega ali e abraça ele, e acaba aquele discurso, assim Deus faz com a gente. Deus vai ao nosso encontro, e Ele pega os nossos traumas, as nossas angústias e aflições, que tiram a nossa identidade, e nos abraça. Aline, você consegue distribuir um papelzinho para nós ali? Sabe, como eu falei ali, nós somos filhos por adoção. E a adoção, gente, é um ato de amor. Um filho natural, ele pode vir sem querer. Não precisa ser planejado, pode acontecer ali por acaso, até mesmo resultado de uma violência às vezes. Mas um filho por adoção não tem como ser por acidente. Aquela pessoa vai lá, vai num orfanato, vai numa casa-lar, ela vê a criança lá e ela escolhe amar aquela criança. E eu e você somos filhos por adoção. Deus escolheu nos amar. Deus decidiu nos amar. Nós estávamos perdidos, condenados, mas Deus olhou para mim e para a sua vida e falou assim: eu quero adotar o Ronaldo, eu quero adotar o Mateus. E Ele nos chamou, nos adotou. Deus escolheu nos amar. Um filho adotado não é um acidente, é uma escolha. E Deus nos escolheu e nos amou. Quando Jesus se entrega por nós na cruz, é um ato de amor de Deus para reconciliar a humanidade que estava perdida. Jesus, o Filho unigênito do Pai, em toda a sua glória, se desfez da sua glória e se entregou na cruz para que eu e você fôssemos filhos de Deus. Mas nós precisamos o quê? Assumir essa identidade de filhos de Deus. Olha o que fala aqui na conclusão aqui, que está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos a rudimentos desse mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos de Deus, ao nosso coração, o Espírito de seu Filho clama, Abba, Pai. De sorte que você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro. Então, que nós possamos assumir essa identidade. Eu fiz esse papelzinho ali, para você escrever o seu nome ali, e escrever a filiação ali, Deus. Porque você é filho de Deus. Pegue, escreva o seu nome ali, e coloque abaixo ali, filho de Deus. Coloque na sua apostila, deixe ele dentro, para você relembrar que no céu, você já era filho de Deus antes de você nascer. Porque Deus, a palavra de Deus fala assim, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo existir, Deus já havia eleito os seus filhos. E eu e você somos filhos antes de... Por que eu falo que isso é importante? Deus nos elegeu nele antes da formação do mundo. Por quê? Não importa como foi a sua concepção, se seu pai queria você ou não. Deus já havia te amado na eternidade. Você já era filho de Deus antes de você ser filho do seu pai. Então, a sua filiação eterna é mais importante do que sua filiação terrena. Então, o que cabe a nós é nós assumirmos essa identidade de filhos de Deus. E ser filho amado de Deus é o nosso maior presente. E vai além de ter bênçãos, vitórias, mas é viver essa paternidade com segurança. E isso nos capacita a fazer discípulos, a amar outras vidas. E sempre que você se sentir abatido, angustiado, rejeitado, lembre-se que você é filho de Deus. Você é eleito por Deus. E você precisa viver com essa identidade. Parar com comparação,
parar de se diminuir e assumir essa postura. E os filhos de Deus amam outras pessoas. E sabe, a gente precisa assumir esse papel e amar o nosso irmão e fazer novos discípulos para que essa família de Deus cresça cada dia mais. Então, você escreveu o seu nome aí. Eu queria orar com você para a gente fazer um intervalinho. Depois eu vou fazer vai para uma outra aula. Vamos ficar de pé? Eu espero que você possa ter entendido que você é filho de Deus. Depois, essa aula está sendo gravada, depois você pode ir ali no canal da igreja, reassistir, quem sabe você chegou atrasado, pode ver ela de novo. Mas que você possa entender quem você é de fato. Você não é um erro de percurso. Você não é um acaso. Você não veio aqui, você não veio para esse mundo, porque meu pai quis, minha mãe quis, não. Ou porque meu pai e minha mãe quis, foi um acidente. Porque a pílula falhou, porque... não, você veio com um propósito. Você veio com uma missão. Deus te escolheu e te elegeu nele. Você é escolhido por Deus. E você é filho amado de Deus. O que cabe a mim e a você é assumir essa postura. Porque, como eu falei ali, a palavra poder é autoridade. Nós precisamos assumir essa autoridade de filhos de Deus e nós começarmos a manifestar as obras de Deus aqui na terra. Cara, Deus te deu uma identidade específica. Você tem o teu jeito de falar, você tem pessoas que você se relaciona e Deus quer te usar do seu jeito. Se você é uma pessoa comunicativa, Deus quer usar essa habilidade para tocar outras pessoas. Se você é uma pessoa que arde pela causa do necessitado, Deus quer te usar dessa forma. Cada um de nós tem uma causa, tem uma missão, tem um fogo que arde dentro do seu coração. Mas nós precisamos o quê? Começar a fazer esse fogo sair para fora e incendiar essa cidade. E manifestar as obras de Deus. Como eu falei ali, Deus nos elegeu nele, lá em Efésios fala, antes da fundação do mundo. E fala ali que as boas obras foram feitas por filhos de Deus. E eu e você temos que manifestar essas boas obras. Que nós possamos ter essa identidade de quem nós somos de fato em Deus e vivermos como filho de Deus. Deus, a tua palavra foi ministrada e que, Pai, que nós possamos entender, Pai, que nós somos teus filhos. Que nós possamos assumir essa identidade de herdeiros seus, Pai, de quem realmente é filho de Deus, Pai. O Senhor tem uma missão para nossas vidas e o Senhor nos deu habilidades, capacidades, Pai, para que nós venhamos manifestar o teu poder aqui nessa cidade, Pai. Eu te peço, Deus, que meus irmãos aqui, Pai, se revistam dessa identidade, Pai, dessa postura de filhos amados de Deus, Pai. Que nós possamos ter esse entendimento claro dentro de nós, Pai, essa convicção dentro de nós, Pai. Quando o inimigo quiser fazer com que nós venhamos se sentir rejeitados, desamparados, que nós não prestamos, que nós venhamos lembrar, Pai, de quem nós somos em Ti, Pai. Nós somos filhos amados por Ti. É o que nós te pedimos, Pai, que nós venhamos afirmar essa identidade dentro de nós. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quer dar um recadinho antes do intervalo, Aline? Vamos fazer um intervalinho de 5 minutinhos para tomar uma água. A gente vai fazer uma outra aula depois ali.